Pessoal, vamos dar prosseguimento aí aos estudos. Né? A gente vem falando agora sobre o continente asiático. Então, a Ásia ela é dividida, né, basicamente em 5 Ásias diferentes. Né? Por ser um continente bem específico, né, e pelas as características de cada um dos países que existem nesse continente, foi necessário dividir a Ásia, né, em 5 subcontinentes, vamos dizer assim. Ok? Primeiro nós temos aqui a Ásia Oriental, a Ásia Meridional, a Ásia, né, o Sudeste Asiático, a Ásia Ocidental, a Ásia Central e a Ásia Setentrional. Ok? Mas todos eles considerados Ásia, tá ok? Todos eles são do continente asiático. Ok? Então a gente vem começando a falar um pouco também sobre as particularidades desse continente. Ok? É o maior e mais populoso dos continentes, né? Pois por ter nele, né, 2 países com uma quantidade muito grande de pessoas, que primeiramente é a China e posteriormente, né, a Índia. Então são 2 países, né, com uma população muito grande, né? É o maior continente da Terra, ou seja, com 44,4 milhões de habitantes, que é considerado o país, né, do hemisfério oriental, ou seja, nós temos aqui o meridiano de Greenwich, né, da qual, no caso, todos os países que estão a leste são considerados países orientais, ou seja, então, um australiano, um indiano, ou até mesmo, no caso, os países que ficam aqui a leste da África são todos orientais, ou seja, né, vocês só pensam que os orientais somente são chineses, coreanos, japoneses, né? Não, todos os países que compreendem a leste do meridiano de Greenwich são considerados, né, orientais. Okay? É, forma o continente Euroásia, ou seja, aqui a Europa em amarelo e, no caso, a Ásia aqui em azul. Né? Ou seja, é um continente que não tem uma divisão, né, um oceano, por exemplo, no meio deles. Que o que separa a Europa da, da, da Ásia é o Monte Urais, que fica bem aqui, ó, nessa troca aqui de cores. Tá ok? O Monte Urais e o Rio Ural também. Tá ok? Então, o que divide, né, no caso, por exemplo, a Rússia é considerado um país bicontinental. Ele tem 2 continentes, né, no caso, tanto na Europa como na Rússia e na Ásia. Tá ok? Então, quais são as linhas também que cortam esse continente? Né? Tem o polar ártico, o trópico de Câncer também e a linha do Equador. Uma grande parte da linha do Equador também corta aqui no, né, continente asiático. Tá ok? Existe também uma grande diversidade de natural, né, de paisagens da natureza, etnia, no caso também, né, pessoas de etnias totalmente diferentes, muçulmanos, árabes também, né, muitos deles do Oriente passam para o continente asiático também, né, tem uma religiosidade muito diferente, cada país, né, no caso, tem uma diferença de religião e também economias diferenciadas. Tanto o Japão como até mesmo a China tem uma economia muito é, grande, né? O Japão foi por muito tempo a segunda maior economia mundial, perdeu para a China, que também é do continente asiático. Okay? Então, 60% dos habitantes do planeta estão só basicamente nesses dois países aqui, ó, China e Índia. Ou seja, uma concentração, né, uma densidade demográfica muito grande de pessoas. E também existe a questão social e econômica. Por exemplo, o Japão é considerado, né, o país mais rico no caso, né, ter um PIB muito grande, né? As pessoas lá têm vamos dizer, uma condição melhor do que uma pessoa que vive no Mianmar, que é pobre, né? Aqui, ó, um japonês, vamos dizer, né, 38,44 dólar, enquanto que uma pessoa pobre no Mianmar ganha basicamente, né, 446, né, bem abaixo. Okay?
Então, onde fica localizado o Mianmar, né? O Japão você já tem conhecimento, ou seja, é um país, né, no caso, é bem próximo aqui à China, né, ao Vietnã, né, mas é considerado um dos países mais pobres do continente asiático. É considerado, né? Okay? Existe uma divisão, como eu falei para vocês, né, em 5 regiões da Ásia. Por exemplo, o sul da Ásia é considerado, né, uma terra isolada por cadeias montanhosas, ou seja, é populosa, estratégia também, porque fica entre o Oriente Médio e a China, uma região, né, muito cobiçada também, né, por essas potências. Tem o sudeste da Ásia, que possui estreito de importância geopolítica, que trafegam, né, vários cargueiros entre o Oceano Índico e o Pacífico, ou seja, é uma rota muito grande, né, de transações comerciais, então é muito importante para a Ásia. Temos também o leste da Ásia, com as potências mundiais, que é a China, a Coreia e o Japão, são os 3 países, né, que têm uma economia muito forte. Né? Tem a Ásia Central, que é formado basicamente pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, a URSS, né, e a dissolução se destacou a Rússia. Ou seja, né, com o fim da União Soviética, né, vários países foram desmembrados, vários países pediram sua independência e se formaram, né, e houve, no caso, uma divisão ali muito grande de países, né, surgindo nessa época. Okay? Tem o Oriente Médio, que destacam 3 religiões principais, né, o judaísmo, o cristianismo, aqui não está em azul, mas o islamismo também. Tá, ok? São 3 grandes religiões que existem na Ásia, né? Considerado basicamente, né, um barril de pólvora de religiões, porque uma religião não se dá muito com a outra, tem costumes totalmente diferentes, ensinamentos, né? Então, no caso, é considerado uma questão muito grande. Eles, né, no caso do islamismo, eles têm um enraizamento, né, de cultura muito grande, desde pequenos, né? Tem o Alcorão também, que eles seguem uma risca, né? E eles são bem radicais mesmo, né? Tem algumas seitas muito radicais, né? Nós temos conhecimento, mas o islamismo em si, ele prega, no caso, a paz, ok? Mas é claro que, como cada religião, né, tem a pessoa que leva para o caminho errado, né, pelo ensinamento errado, ok? E nesse continente também nós temos uma reserva de petróleo e gás natural muito grande, né? Ou seja, né, mas eles precisam tanto também desse material, né, que eles acabam tendo que importar, né, de fora também. Aspectos naturais da Ásia. Né, nós temos aí, ao norte do continente asiático, nós temos o Oceano Glacial Ártico. Ao sul, nós temos o Oceano Índico. A leste, né, aqui tem a Rosa dos Ventos, tá ok, pessoal? Se liga aqui. A leste tem o Oceano Pacífico. A oeste temos o Monte Urais, o Mar Mediterrâneo, entre outras também, né, divisões, ok? Existe uma grande diversidade natural pela sua extensão também, ou seja, uma extensão muito grande do continente asiático. Isso faz com que tenha também, né, essa diversidade da natureza, de cultura, né, tudo isso também é verificado nesse continente. Botei aí também, né, uma fotografia do relevo desse continente. Nós temos aqui, vocês podem ver, essa parte um pouco mais verde, né, no caso mostra a natureza que existe, e esses aqui, sem ser tão verde, mas mais amarronzado ou cinza, né, são, no caso, grandes cadeias montanhosas também, tá, ok? São locais onde, né, não tem, no caso, pela altitude que tem, né, nesse continente também, né, a natureza não tem como, né, no caso, vamos dizer, se habitar nesse local inóspito, tá, ok? Então, esses locais um pouco mais acinzentados são grandes cadeias montanhosas também que tem nesse continente. Okay? Então, aí encontramos cadeias montanhosas pouco habitadas, né, por, no caso, ter toda a dificuldade, né, no caso, tanto para subir como para descer, como o clima também,
né, muito frio, então no caso não tem como uma pessoa habitar nesse local. E existe também as planícies fluviais subpovoadas, né, onde se encontra a maior parte da população, até mesmo porque eles precisam do rio para sobreviver, ou seja, vive basicamente às vezes da agricultura e precisa, né, no caso dos rios, né, do riacho, né, para viver e ter a plantação deles, ok? A mais imponente das cadeias montanhosas da Terra é considerado o Monte Himalaia, que é considerado, na tradução, a morada das neves eternas, ok? Temos também o Nepal, que é o Monte Everest, a 8.848 metros, que é muito alto, né? Existem pessoas que vão justamente para esses locais, né, fazer turismo para subir, né, no caso. Tem guias locais também, mas eles falam que é muito perigoso, né? Então, se qualquer pessoa tentar ir, né, em uma desses dois tipos, né, de cordilheira, né, de cadeias montanhosas, é muito arriscado, né? Eu acho que até mesmo você, para fazer esse tipo de escalada, você tem que assinar um termo de compromisso, se responsabilizando, né, por ser muito perigoso. Okay? Existe também as planícies fluviais, né, no caso os rios. Tem a Mesopotâmia, que significa entre dois rios, que é o rio Tigres e Eufrates, fica no Iraque. Tem o Ganges, que é considerado sagrado, né, na Índia, onde existe, no caso, as pessoas tomam banho. No Ganges também mesmo tem uma cultura que todo familiar, né, que é morto, eles acabam queimando, né, as margens do rio Ganges, né, e acabam jogando as cinzas também nesse rio, né? Então é sagrado, mas ao mesmo tempo ele é muito poluído, né? Próximo, né, a esses centros urbanos, ele é muito poluído. Até mesmo teve uma reportagem, parece que foi da Glória Maria, ela queria tomar banho, né, nesse rio, por ser considerado sagrado, então às vezes quase sempre as pessoas querem ir lá, né, de repente para tomar um banho, né, tipo, se purificar, mas ela não teve coragem pelo rio ser muito sujo, né, e até mesmo é muito perigoso, porque assim que você queima de repente, né, uma pessoa da família, vamos dizer, né, o corpo, né, carbonizado, ele não, às vezes não queima por completo, então é bem capaz de você de repente encontrar um pedaço, né, de algum órgão, né, da pessoa, um dedo, um braço, né, é bem esquisito, né, para a nossa cultura aqui. Mas para eles consideram, no caso, fundamental. Temos também o Yangtze e o Yangtze, que é o rio amarelo e o azul, também na China. É muito importante, né, até mesmo no caso o rio Yangtze, que é eu acho que é o amarelo, se não me engano. Ele é considerado um dos rios mais importantes também do mundo, até porque tem a usina hidrelétrica das Três Gargantas, que é muito importante para a economia local. Eu vou botar depois um vídeo também para vocês, né, falando sobre esse rio, que é muito importante. Foi uma matéria do Fantástico, muito interessante. Então, para vocês vai ser bom também vocês assistirem esse vídeo, eu vou botar para vocês. Okay? Então, a população se concentra próxima às planícies em solos férteis, considerado um formigueiro humano. É claro, né, no caso, tem os dois países mais populosos e eles ficam basicamente próximos a esses rios, formando esse formigueiro humano realmente. Né? Vocês podem imaginar, vocês têm vídeos, né? Vocês podem ver, no caso, a grande concentração, às vezes, urbana que ocorre também, né? Uma grande quantidade de pessoas indo e voltando de trabalho, de suas residências. Okay? As áreas menos povoadas são as áreas montanhosas e dos desertos, claro, né? No caso, as pessoas precisam, né, estar próximo aos grandes centros urbanos, e também pela dificuldade de toda essa questão, né, de ficar numa montanha no deserto é muito também, né, é difícil, né, pela questão de se isolar da população, mas existem ainda pessoas que vivem nesses locais, ok? Eu botei aqui uma figura que é a técnica de cultivo mais utilizada, né, por ser um país que tem, no caso, grandes cadeias montanhosas, né, eles acabam utilizando a montanha, né, no caso,
para fazer como fosse uma escada. Botei aqui para vocês, tá ok? Então eles acabam plantando, fazendo essa cultura de terraços, né? Terraceamento, onde eles fazem a plantação. E é também uma forma muito milenar, onde eles são bem sábios também pela questão. Quando ocorrem as chuvas, as chuvas elas caíam em forma de cascata, não de formas torrenciais e reta, da onde, no caso, né, uma chuva muito forte poderia fazer um deslizamento de determinada área acima e carregar toda a plantação, né, abaixo. Então eles fazem essa técnica de terraceamento, né, como fosse escadas, para que não tenha, né, caso tenha, né, uma chuva muito grande e eles não tenham que perder de repente toda a plantação. E assim a água vai caindo, né, em forma de cascata, como se fosse lavar uma escada de repente, né, da sua casa, do local que você mora. Sempre começa, né, de uma forma em degraus devagar, né, nada uma forma tão reta, né, no caso que você joga uma água e já limparia tudo, ok? Então é forma de cascata, ok? É o cultivo agrícola mais utilizado nesse local, ok? Também em ilhas, por exemplo, a ilha de Java aqui, ó, tem pouco espaço e o solo é fértil, então eles utilizam também essa técnica, tá ok? E o principal produto, né, que eles plantam nesse local é o arroz, tá ok? São plantações de rizicultura, que é chamado, ok? Plantações de arroz. E falamos sobre a estabilidade geológica, pessoal. Esse é um local, né, considerado com uma estabilidade muito grande, por ter encontros de placas tectônicas, tá ok? Aqui vocês podem ver em vermelho, né, também, mais forte aqui, ó, os pontinhos vermelhos. Esse local é considerado o anel de fogo, ou círculo de fogo também, tá ok? Por ser uma forma meio arredondada, eles têm essas duas denominações, tá ok? Anel de fogo ou também círculo de fogo, ok? Eu, quando estudei, falava muito círculo de fogo, mas agora também é considerado anel de fogo, tá ok? Então é bem aqui, ó, nesse encontro, ó, desses continentes, ó, Oceania, Ásia, América do Norte e América do Sul. Okay? O Brasil está mais localizado aqui, por isso que nós estamos numa placa tectônica, no meio de uma placa tectônica, então não temos tanta estabilidade geológica, tá, okay? Mas temos de uma menor, né, magnitude. Por quê? O encontro que ocorre bem aqui, ó, no Chile, no Peru. Então esses locais aqui, existe uma instabilidade muito grande pelo choque, né, de placas tectônicas. Tanto que nós temos aqui, né, a Cordilheira dos Andes, que é uma das cordilheiras, né, montanhas muito altas, né, no nosso continente, por ter esse encontro de placas tectônicas e ter essa estabilidade, tá ok? E às vezes um abalo que ocorre aqui é sentido também basicamente no nosso território, tá ok? É claro que o Rio de Janeiro, né, por estar numa extremidade, nós não sentimos tanto, tá ok? Ou chega também numa magnitude muito abaixo, né, não tão forte, ok? Mas pode ser que tenha algum tipo de abalo. Teve até mesmo alguns anos atrás que pessoas em São Paulo sentiram um abalo no solo, né, de um choque que houve aqui, tá ok? Então é considerado anel de fogo essa área aqui, mas olha a quantidade de vermelhos aqui, ó, de pontos vermelhos. Um se choca com o outro, ó, ponto vermelho, tá ok? Justamente por ter aqui, ó, por exemplo, o Japão, né, é um país que tem vários encontros de placas tectônicas, tanto que é um dos países que sofre mais, né, com esse tipo de estabilidade geológica, tá ok? Então todo esse local aqui, ó, próximo à Ásia, né, tem essa estabilidade geológica, tá ok? Encontro basicamente de placas tectônicas e também afastamento de placas tectônicas.